Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, Marco Cardoso, obrigado por estarem nos acompanhando. Hoje estamos com mais um convidado especial, mais um C-Level com muita história para nos contar. Vamos navegar aí por uma hora e tanto, conhecendo a vida pessoal, profissional. E eu, só para deixar ela aqui doida, agradecer já de cara aos nossos apoiadores, inverteu o negócio. Então eu agradeço a Cisnet, a Taking, a Vipor, T2 Software. Soft Expert, olha lá, confundiu todo... Tô falando, ele sempre faz isso. A Soft Expert, Amplifica, que é onde a gente está gravando Amplifica, e o Alex, que faz as gravações aqui. Valeu, Alex, obrigado. Vamos lá, manda aí agora. Vamos lá, vou voltar aqui, né? Executivo de TI com ampla experiência em setores como varejo, educação, saúde e logística, né? Destacando-se aí em gestão de sistemas, governança, segurança da informação e transformação digital, com passagens né, e por empresas como a Vivara, Somos Educação, Polishop e JustFit. Né, ocupou cargos de liderança, né, onde promoveu projetos de alto impacto, incluindo a implementação de ERP, CRM e e-commerce. Seja muito bem-vindo, Silvio Ribeiro. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero contribuir com todos vocês aí. Opa, queremos ouvir as suas histórias, não é mesmo? O que não falta é história. Eu estou atrás disso. Você falou que tinha muita história para contar, então eu quero hoje é o dia, né? Hoje é. Manda então, bala. Vamos voltar um pouquinho no tempo. É só um pouquinho, né, Silvio? Não é ali onde você nasceu, né? É só um pouco, certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Tem muita coisa, não. Bom, eu sou nascido e criado numa pequena cidade do interior de São Paulo, Aparecida, uma cidade católica. E eu costumo dizer que eu fui um menino da rua, não de rua, mas fui crescido. Cresci na rua, fazendo brincadeiras que na nossa época tinham, pega-pega, esconde-esconde, jogar futebol. Então eu vivenciei muito de perto todo esse processo que formava os homens naquela época, né? Que é muito diferente do que acontece hoje. Então eu tive uma infância bem acolhedora. Eu venho de uma família de mãe educadora, pai comerciante. Desde cedo eu aprendi, a minha mãe atendia muitas comunidades carentes em Aparecida. E desde cedo eu aprendi que educação era um dos agentes transformacionais na vida de uma pessoa. Poucas coisas na vida conseguem transformar uma pessoa e uma delas é a educação. Então a minha mãe sempre deu muito valor para isso, acompanhava ela de perto, ela era muito atuante dentro da comunidade. Então eu cresci com esse olhar da minha família, né? As minhas tias, todas educadoras. Eu sofria bastante porque eu era uma criança arteira, vamos dizer assim. Então a minha mãe sempre falava: meu filho, não faz isso, você apronta, a mamãe conhece todo mundo, não faz isso com a mamãe. E eu realmente era uma criança que era muito ativa. Era o conhecido da escola, não? Eu era o conhecido da escola. O famoso assim, todo mundo sabe quem é o Silvio. Não, todo mundo sabe. Mas eu sempre fui uma criança muito respeitosa, né? Mas eu era uma criança bagunceira, eu gostava de correr. Tocava o sinal, eu era o primeiro a sair correndo para entrar na fila da merenda. Né? Na época tinha merenda, né? Não sei se tem hoje ainda, mas a gente aproveitava bastante. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha que mora fora do Brasil, já há quase 20 anos, e eu tenho um irmão caçula já falecido. Entendi. Fala um pouquinho como que você era ali na infância. Além de você ser um arteiro, né? Você era ali aquele nerd também, assim? Gostava de estudar bastante? Fora, digamos assim? Não era um nerd, não gostava de estudar. Eu sempre fui o aluno, tirou 6, passou de ano. Eu me dedicava o que eu tinha que me dedicar para passar de ano. Esse era o meu objetivo. Eu gostava mesmo de brincar. Mas uma coisa que me persegue desde a infância, eu sempre tive o espírito de liderança. Eu sempre fui um líder.
Eu era o representante da sala, eu era o que ia junto com os professores solicitar alguma mudança, alguma transformação dentro da escola. E quando a gente tinha campanha de arrecadação, eu era o primeiro a sair e, olha, você faz isso, ia já delegando as responsabilidades. Desde cedo eu já tinha esse perfil já. Ou seja, timidez, não, né? Não, nunca fui tímido. Eu sempre fui uma criança que gostava de conversar. Na verdade, a Aparecida é uma... Eu cresci ouvindo que a Aparecida era uma ilha de turcos cercada por mineiros. Porque nós éramos comerciantes, né? Meu pai tinha o DNA comerciante, o meu tio comerciante. Então eu cresci com a barriga atrás do balcão. E desde cedo a gente recebia muitos romeiros que vinham de fora. Então, como é que você vendia? Você vendia conhecendo. Então, o meu tio vendia na época chapéu, rádio, motorrádio e relógio Oriente. Né? São coisas da infância que a gente não esquece. Então, o meu tio tinha clientes que iam todo ano comprar com ele chapéu Ramezoni, chapéu Prada. Então, eu cresci atrás do balcão, aprendendo a fazer negócio e conversando com os... de onde você é? Conheço lá, já fui. Então, desde criança, eu tenho muito isso comigo. Que legal. E seu pai era comerciante no quê? O meu pai teve vários comércios. Meu pai teve oficina mecânica. Depois, o meu pai teve uma loja de bijuterias na cidade vizinha, que é Guaratinguetá. E aí, por muitos anos, ele teve essa loja de bijuteria. Depois, ele teve um atacado em Aparecida que vendia para os comerciantes de Aparecida. Que legal, né? E não correu na veia o empreendedorismo aí desde cedo? Então, o que acontece? Naquela época, geralmente as famílias que eram comerciantes passavam de pai para filho o comércio. E desde muito cedo, os meus pais sempre olhavam e falavam que o nosso destino não era ser comerciante, que eles queriam que a gente estudasse. O meu pai falava muito para mim assim, eu quero dar para vocês o que eu nunca tive na minha vida, que é estudo e dentista. Então, a vida inteira foi sempre de muito sacrifício dos meus pais, né? Uma classe média, mas o estudo para eles sempre em primeiro lugar. A minha irmã mais velha foi a primeira a se formar no então colegial e vir para São Paulo. E eu lembro que na época isso foi uma mudança na cidade, porque todo mundo olhava e falava assim, como que você vai mandar sua filha para São Paulo para estudar? Né? Não vai ficar aqui? A minha irmã foi a primeira, né? do que eu lembro. Diferente do que é hoje. Hoje é mais comum você falar esse tipo de coisa, mas no passado, né? A gente conversou isso no episódio anterior, né? A nossa vida, no geral, corria no bairro, né? No máximo na cidade, como você está falando na cidade, vamos dizer assim, menor, né? Era aquilo, né? Você não... Qualquer horizonte a partir daquilo era muito distante, né? A minha irmã foi a primeira, uma das primeiras a desbravar explorar São Paulo. E aí ela veio, depois de 2 anos, acabou vindo eu para fazer faculdade. E aí fui acolhido por ela, pelas minhas primas que moravam aqui, né? Mas foi uma transição meio difícil para mim, porque eu estava muito acostumado com aquela vida do interior, com os meus amigos, né? Com aquele convívio familiar, e quebrar aquilo. Minha mãe falava, eu lembro que minha mãe falava, o que você vai fazer? Eu falava para minha mãe, nada. Aí minha mãe falava assim, nada você não vai fazer, você vai escolher alguma coisa para você fazer. Eu quero estudar em Taubaté. Não, em Taubaté você não vai estudar, você vai estudar em São Paulo. Então, eu já tinha meio que delimitado a minha área de atuação, né? Porque a minha mãe queria que eu saísse de Aparecida. Então, e aí, quando a gente é jovem, a gente não sabe o que quer fazer. A verdade é essa, né? Eu tenho as minhas filhas adolescentes hoje que elas têm dúvidas ainda. A mais velha passou na faculdade, vai fazer psicologia, mas ainda é muito incerto. É muito difícil a gente tomar essa decisão, né? Eu falo que quando você chega... No nosso caso aqui, ainda um pouco pior, porque eu falo assim, a gente, de novo, a nossa expectativa de vida, até então, quando a gente tinha que tomar essa decisão, a gente imaginava, eu vou me formar e vai ser isso que eu vou fazer para o resto da vida.
Hoje em dia a gente, né, se imaginar aí a geração dos seus filhos, no caso da minha neta, a expectativa deles é mais de 100 anos. Então, se quiser fazer uma faculdade de medicina com 40, com 50 anos, não importa, você vai ter mais 30, 40 anos pela frente, né? Nosso caso não era assim. E nós já tínhamos um leque de opções já razoáveis, né? Só que hoje eu acho que o leque é muito maior. E eu até brinco com a Maria, eu falo assim, quanto mais opção a gente tem, menos a gente sabe por onde vai. Porque se você não tiver um pouco de certeza daquilo que você quer fazer, você fica no emaranhado que como é que eu escolho um caminho com tantas opções, né? É verdade. Silvio, aí você veio para São Paulo para estudar, aí você estudou o quê? Eu vim para São Paulo com 18 anos e nessa eu não sei o que eu quero fazer. A minha irmã já estava em São Paulo fazendo faculdade de tecnologia. E aí eu olhei e falei assim, bom, vou fazer tecnologia. Vou na onda. E para mim foi um período de difícil adaptação, porque mudou muito a minha vida. Eu tinha a cama arrumada, a comidinha pronta, né? O sossego do lar. E quando eu vim para São Paulo foi um período de adaptação muito difícil. Tanto é que todo final de semana, por um ano pelo menos, eu ia para Aparecida. Né? 2 horas de um ônibus. Então, na sexta-feira eu já ia com a minha mochila na faculdade e saía da faculdade na hora do almoço, ia para Aparecida e voltava na segunda-feira de madrugada. Sofri bullying, né? Eu tenho o sotaque do interior, então eu estudei numa faculdade de elite aqui em São Paulo, então eu sofri na pele, mas naquela época a gente resolvia as coisas de uma maneira diferente de hoje, né? Então eu sempre fui muito descolado, então quando faziam piadas comigo, eu retribuía a piada e entrava na brincadeira, né? Isso facilitou um pouco a minha adaptação. Sem contar que eu fui campeão de truco na faculdade. Então de novo virou estrela. Então era o jogo no baralho, truco embaixo da FAAP. Eu fiz FAAP, então na FAAP tinha uma escadaria, embaixo da escadaria tinha uma mesa. E é onde a gente jogava truco. Então facilitou um pouco a minha adaptação por esse motivo. Mas para mim foi uma fase bem, bem, bem difícil. Quando você estava estudando ali, você estava só estudando ou você já começou ali a fazer um estágio, trabalhar em algum? Então, bom, falando um pouquinho desse início de carreira, né? Eu costumo dizer que eu tive uma sorte de ter iniciado a minha carreira na era pré-internet, quando o TI ainda era uma área de suporte operacional dentro das empresas. E naquela época eu já tinha a visão de que TI ia ter um crescimento e ia ter uma abrangência maior. Tanto é que eu passei numa faculdade na Unesp, em Bauru, e a minha mãe de novo falou, não, Bauru você não vai estudar, porque lá você não vai ter mercado, né, para o que você escolheu. Então vamos para São Paulo para você estudar em São Paulo. E aí eu acabei optando por fazer a faculdade. Na época, minha irmã tinha um namorado que já trabalhava em TI. Eu fui a segunda turma de tecnologia da FAAP. E aí, esse namorado da minha irmã me indicou para fazer um curso, o Marco vai lembrar, que é o EIFACOM. Sim. Era um curso super famoso na época. Sim. E eu fiz um curso de COBOL. Comecei a programar COBOL. Me destaquei no curso, fui convidado a ser monitor, que os melhores alunos viravam monitores. Fiz a monitoria por um tempo e o namorado da minha irmã na época arrumou um estágio para mim, numa consultoria pequenininha. E aí foi onde eu comecei a minha jornada. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já fazia estágio. E eu gostava mais de ir para o estágio do que para a faculdade, para falar a verdade. Porque é onde eu via que eu aprendia. Né? A faculdade era muito técnico ainda, e no estágio eu tinha essa oportunidade de aprendizado. Foi onde eu tive o meu primeiro grande líder, que na época eu tinha acabado de fazer o curso de programação, eu queria programar. Né? Então a gente fazia alguma reunião e eu já saía imaginando como que eu ia fazer a tela, como é que eu ia construir o fluxo. Ele olhava para mim e falava assim, carinha, entende o negócio. Você entendeu o negócio? IF é IF.
Então eu trago isso desde do meu início lá, de sempre entender o negócio. Porque foi o meu primeiro grande líder. Eu lembro que o meu primeiro projeto, vamos dizer assim, era ir atualizar a versão de um sistema num dos clientes deles. E aí ele era super descolado, ele me deu um disquete na época e falou assim, ó, fica tranquilo, você vai lá, faz isso, me deu o procedimento, eu escrevi o procedimento e fui tudo feliz lá para a empresa, né? Quando eu instalei, puf, caiu o sistema. Todo mundo caiu, e eu quietinho lá, né? Eu falei, acho que fui eu. Peguei o telefone, liguei pro dono da empresa na época e falei assim, Zé, caiu tudo aqui. Mas o que você fez? Não, eu fiz o que você mandou. Peraí, nossa, te mandei a versão errada. E aí foi um sururu, né? Sorte que eu tinha feito um backup, e aí acabei voltando o backup e a operação normalizou. Mas foi o meu primeiro aprendizado. Essas a gente nunca esquece, né? Mas que legal você puxar esse curso, né? Falei assim, duas coisas que eu acho bastante relevantes, né? A gente falou aqui de ensino técnico recentemente, e eu falo que o meu curso de COBOL foi muito relevante para a minha carreira. Sim. Por quê? Eu fiquei primeiro meses sem digitar absolutamente nada. Era lógica. Lógica. Né? Eu lembro da primeira frase. O que vocês fazem entre acordar e tomar café? E aí a gente tinha que fazer já com a reguinha lá de fluxograma, né? E a gente fazia, e eu que falava assim, mas vocês não abrem os olhos? É verdade, tem que abrir os olhos. Né? E aí você ia complementando com várias atividades. Né? Isso, para mim, acho que foi uma grande escola. Né? E depois é que você punha a mão para fazer código. Mas é a fundação, né? É a base conceitual de fundação, porque o COBOL, esse curso, ele deu uma lógica de programação que poucos têm hoje. Né? Então a gente aprendeu a fazer modelagem de dados. Hoje você pega uma pessoa recém-formada, ela não sabe o que é fazer um modelo de dados. Conceitualmente, eles são muito rasos hoje. Eu acho importante isso que você está levando, porque eu tenho uma história assim de achar que educação, acho que a gente tem exemplos disso no mundo todo, que é o que faz a diferença, como seus pais falaram, como meu pai sempre falou. Meu pai falava assim, você não vai trabalhar enquanto você não fazer a faculdade. Isso aí. Aí quando eu não ganhei o carro, né, pai? Quando ele me deu o carro de presente, porque eu era menino mimado, né? Aí ela já me olhou aqui do meu lado, né? Estamos aqui hoje com 2 mimados, é isso mesmo. É isso aí, caminha arrumada, comida no prato e tal, né? Eu falei, putz, grila, melhor eu procurar um emprego aqui, né? E aí peguei quando ele foi de férias, né, com a família, eu já era ali adolescente, falei assim, não, eu vou ficar, não quero, tal, não sei o quê. E fui com os amigos procurar emprego até arrumar Acabei caindo no Banco Real e como caixa, então eu já ganhava um valorzinho legal ali, né? Mas essa questão dos cursos, eu acho que fazem toda a diferença para a gente, porque quando a gente vê hoje um analista, um programador, fala assim, cada um, né? Eu falo assim que as funções hoje, não, você tem o cara do UX, você tem o cara da parte mais de infraestrutura, você tem o cara do negócio, no fundo, a gente fazia o mesmo papel. Fazia de fim a fim. Fazia do começo até o final, e aí isso dava uma visão, e dá uma visão para a gente do negócio que é muito mais relevante do que você entender só de um pedacinho, né? Ó, Maria, eu não fui mimado. Eu tinha algumas mordomias, mas, por exemplo, carro, meu pai nunca me deu um carro. Meu pai sempre falava para mim, eu vou te emprestar o meu carro, mas para você ter o seu carro, você vai comprar com o seu dinheiro. Né? Então, tanto é que quando eu vim para São Paulo, eu logo arrumei estágio. Fiquei nessa empresa pequenininha uns 6 meses, depois eu arrumei um outro estágio que foi no AMB, no Parque AMB. E aí foi na época do downsizing. Então eu aprendi a programar em COBOL, eu programava COBOL 6, mas a gente estava naquela época do downsizing. Eu falei, eu preciso pegar essa onda, né? E aí eu aprendi a programar em Clipper e arrumei um estágio no AMB. No AMB eu fui efetivado e eu ainda estava na faculdade. Então eu já era um turista na faculdade, né? Porque eu fui efetivado no AMB, eu tinha que trabalhar às 8 horas por dia.
E aí foi onde eu comprei o meu primeiro carro. Comprei meu primeiro carro, não falei nada pro meu pai, ia fazer uma surpresa. Na época, a minha irmã já trabalhava, eu falei para minha irmã, poxa, eu queria comprar um carro, você me ajuda? A minha irmã falou, não, eu te ajudo. Me emprestou um dinheiro, eu fui, comprei um carro, um Passat Pointer. Ó, Sonho, chique, hein? chique, né? Pra época, ó. São José dos Campos, 100 quilômetros de Aparecida. Tirei o carro do estacionamento onde eu comprei, indo para Aparecida, fundi o motor do carro. eu lembro até hoje que a cena, cheguei em casa, todo mundo almoçando, meu pai na mesa, minha mãe na mesa, meus irmãos, eu falei, pai, comprei o carro. Meu pai olhou para mim, como você comprou um carro? Você não falou nada para mim, você comprou um carro? Eu falei, comprei. Que carro que você comprou? Comprei um Passat Pointer. Passat Pointer? É um carro de boy. Não, pai, eu gostei, o carro tava bom e tudo mais. Cadê o carro? Quero ver. Tá na oficina, fundiu o motor. foi aquela, né? Hoje a gente dá risada, mas na época foi bem tenso. E aí eu lembro até hoje, meu pai sempre falava para mim, né? Quem me dera ter a idade que você tem com a vivência que eu tenho. E nessa história do motor do carro, foi uma novela com o pessoal do estacionamento. Chegou uma hora que eu não conseguia resolver mais. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, preciso de você. Vamos lá comigo para você me ajudar a resolver. Aí meu pai olhou para mim e falou, para comprar você não precisou, né? Agora para ajudar a resolver você precisa. Aí me ajudou, fomos lá para São José, conseguimos conversar, negociamos e arrumaram o motor. Mas eu sempre tive muito essa questão de autonomia. Né? Os meus pais, naquela época não tinha celular, não tinha nada, mas a nossa educação era, vai sair de casa, avisa onde vai. Então eu saía de casa e falava, tô aqui embaixo, vou jogar bola na praça, vou na casa do meu amigo. Então os meus pais sempre sabiam aonde a gente estava, mesmo não tendo o celular. E eu tinha hora para chegar. Então, se eu atrasasse 5 minutos, eu já estava de castigo no outro dia e não podia sair. Então, eu era super certinho com essa questão de horário também, de compromisso. Bem diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia você manda localização. Onde você tá, filho, é uma localização ali na hora, né? Não tem como. Né? Mas naquela época não existia isso, né? E o meu pai, quando eu falava que eu ia para algum lugar, meu pai ia atrás. Ele dava uns perdidos para ver. Dava uma checagem, né? Fazia uma checagem para ver onde eu estava. Mas já me pegou soltando pipa na Dutra, já me pegou andando de bicicleta numa cidade a 30 quilômetros de Aparecida. Né? Mas era coisa da infância. Assim. Era coisa da infância, né? Mas são aprendizados, né? Eu falo assim, você tem história para contar. É isso aí. Assim, e é isso que é legal, né? Eu acho que... E você lembra qual foi qual empresa ali, ou qual o primeiro cargo ali que você teve aí, já a primeira liderança? Eu lembro, foi no Grupo Abril. Eu fiz a minha carreira no Grupo Abril. Entre Abril Educação e Somos Educação, eu fiquei 17 anos. E é engraçado, né? Porque eu montei a minha carreira, ela foi toda baseada sempre em TI. Então, eu fui desenvolvedor de sistemas, eu fui analista de sistemas, eu fui gerente de projetos, eu fui arquiteto de soluções. E eu fiz toda essa minha carreira no Grupo Abril. E aí, no Grupo Abril, eu me destacava muito porque eu era o resolvedor de problemas. Então, eu sempre tive esse perfil de onde tinha projeto que não andava, onde tinha projetos difíceis que não conseguiam, onde precisava reestruturar áreas, eu sempre fui o que tocava esses projetos. Eu cheguei no Grupo Abril para um projeto num dos braços. Abril foi muito grande, né? Abril chegou a ter 10 mil funcionários. E eu cheguei para tocar um projeto numa empresa de distribuição do Grupo Abril, e era um projeto de remodelar todo o sistema de picking, de distribuição. Nessa época eu trabalhei com uma senhora que era muito boa em modelagem de dados. Então foi um aprendizado enorme para mim. Ela modelou todo o sistema, um sistema enorme, e aí foi um aprendizado. Fiz o projeto, nessa época teve uma parada no projeto, eu saí de lá e fui para o Grupo Accor.
essa mulher me convidou para ir para o Grupo Accor, quando eu saí da Abril. Fiz um projeto, eu fiz um projeto que foi o primeiro cartão eletrônico da Ticket. E na época a gente tinha cartão papel. Sim, né? o bilhetinho. E eu ali, fui né? trabalhar num projeto que era para virar o papel num cartão eletrônico. Aprendizado fenomenal. Fiquei 1 ano nesse projeto e quando chegou na época, eu tinha que tomar uma decisão se eu ia continuar lá indo para um banco, que era um outro projeto, ou se eu ia para o mercado. E foi quando a Abril me ligou de volta. O meu antigo gestor me ligou e falou, e aí, como é que você está? Eu falei, putz, eu estou aqui no momento de decisão, não sei se eu vou para um banco. A minha irmã tem um histórico de banco, então o telefone na minha casa tocava toda madrugada. E quem levantava era eu, porque ela não levantava. Eu tinha que atender, eu falei, não quero trabalhar em banco. Qual o nome da irmã? Francine. Ó, Francine, ó, reclamação aqui ao vivo, hein? E o telefone tocava, sabia que era pra, e ela não levantava, eu levantava. E aí abriu esse gestor, que foi meu gestor, falou, ó, tem um projeto legal aqui que é sua cara, eu preciso de você. E aí eu voltei. Quando eu voltei para Abril, era um projeto, na época, a internet era discada, era modem. E qual que era o objetivo do projeto? Era pegar o sellout das bancas de jornal para a gente acompanhar a venda das nossas revistas. Porque a Veja, a gente sempre tratou Veja como um produto perecível. Se eu não vendesse Veja no sábado e no domingo, eu não vendia mais Veja. Então, para a gente, era importante acompanhar essa venda na ponta. É quase o shelf of life de pão. Mesma coisa, mesma né? coisa. É o mesmo conceito. Né? E aí esse projeto estava derrapando por 2 anos. Eles não conseguiam implementar o projeto. E eu cheguei de volta na Abril com o desafio de colocar esse projeto no ar. E aí eu sempre tive muito essa característica, né? De ter essa visão sistêmica. Que eu acho que veio da formação, né? De olhar o todo. E aí quando eu sentei, olhei... Peguei aqui, peguei ali, cheguei pro meu gestor, eu lembro até hoje. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu já entendi o que é para fazer. Você quer que eu vá mansinho ou você quer que eu vá como um trator? Ele olhou para mim e falou, não, vai como um trator. E aí eu fui e coloquei o projeto no ar. Estruturei o projeto, montei. Tinha uma situação de negócio que eles queriam desenvolver um software de gestão de bancas, na época. E aí, isso era impeditivo, porque as bancas, além de elas passarem as vendas, elas iam ter que mudar o sistema. E aí eu redesenhei o projeto e falei assim, olha, ao invés da gente desenvolver o sistema, vamos fazer parceria com os 3 maiores fornecedores de software de banca. E aí a gente fez uma moeda de troca. Eu automatizei o que a gente chamava de chamada de encargue, porque... naquela época, a banca era um ótimo negócio, porque a pessoa da banca ela só pagava o que vendia. Então, toda a devolução ela não pagava. Então, eu mandava para ela uma chamada de encargue eletrônica, que ela recebia já no sistema o que ela tinha que preparar para devolver, e em troca, ela me dava a informação de vendas. Tanto nossa como do Bombonier. Isso tem um valor enorme, né? Isso tem um valor enorme. Isso aí. Marco, bom, olha o Manel Grid, o que ela é. Marco, né? Isso foi em 1997, Todo 98. mundo quer saber o que o seu consumidor está comprando lá na ponta. E foi né? um projeto desafiador, porque era linha de escada, modem de escada, então muita tecnologia envolvida, mas muito conceito de negócio também. E aí foi a minha primeira experiência de liderança, que aí eu fui o líder desse projeto. E a partir daí, a partir desse projeto, eu voei dentro da Abril. Eu voei. Aí, onde tinha que arrumar a casa, era onde eu estava. Né? E abriu um conglomerado que tinha vários negócios, né? Para quem não sabe, não conhece ainda o que era Abril, né? E olha uma Abril hoje, quais eram os negócios da Abril na época, né? Olha... A Abril tinha uma vertical de revista, que era muito forte. Tinha Veja, Exame, Capricho, Playboy. Ela tinha uma outra vertical de distribuição, que hoje é a Trilog, que acabou virando. Então a gente tinha essa vertical de distribuição. A gente tinha uma outra vertical de indústria, que a gente tinha a gráfica. A gente produzia a gráfica, e tinha uma outra vertical de educação,
que esse era o sonho do Dr. Roberto, que era o dono da Abril. O Dr. Roberto era um apaixonado por educação. E aí era muito complexo o negócio, porque quando você olha a revista, você tinha uma parte da revista que era venda de classificados e venda de assinaturas e venda de páginas amarelas. Vocês lembram que a Veja tinha páginas amarelas. Né? E venda de publicidade. Então, era um negócio muito complexo. E a Abril foi muito grande. Foi uma empresa muito grande. E foi, para mim, um grande aprendizado. Uma escola, né? Foi uma escola. Eu aprendi muito dentro do Grupo Abril, porque era uma TI muito grande. Era uma TI que chegou a ter mais de 300 pessoas dentro da TI da Abril. E isso foi, para mim, muito, muito desafiador, né? De aprendizado, de projetos, porque eu circulei em todas as áreas de negócio do grupo. Em todas as áreas de negócio. A única área de negócio do grupo, na época, que eu não atuei foi assinaturas. E eu já tinha trabalhado na Editora Globo num projeto de assinaturas. Então, eu tinha a visão sistêmica de todo o funcionamento do grupo. Eu lembro de uma... Posso contar uma história? Claro. Eu lembro de um desafio que eu recebi num determinado momento era de estruturar uma área de incidentes dentro da Abril. Eu tinha no meu service desk, eu tinha mais de 15 mil chamados por mês. E a gente precisava estruturar porque a gente não tinha governança, não tinha SLA, não tinha indicadores. E aí eu recebi esse mandato de estruturar uma área de incidentes. Desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com infraestrutura, minha formação é sistemas. Então foi uma migração que eu tive que fazer para a área de infraestrutura que me ajudou bastante. E quando eu estruturei o processo em cima do ITIL, então eu fui, me capacitei. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de me capacitar. Né? Eu gosto de me preparar para o desafio que vem pela frente. Então eu fui lá, tirei a certificação ITIL, entendi todas as disciplinas e comecei com incidentes. E aí a gente tinha um prestador de serviços que a gente estava fazendo full outsourcing de infra. E lembro que chegou uma época que eu tinha o escalation todo definido já. Um dia esse gestor virou para mim e falou assim: Silvio, sabe como é que vocês são conhecidos aqui dentro da empresa? Como a empresa do fechil. Eu olhei e falei: fechil? Por que fechil? Porque tudo para vocês é fechamento. Aí eu olhei e falei assim: opa, tá faltando um banho de loja neles para conhecer os nossos processos de negócio. Aí eu lembro, falei para ele: vamos fazer o seguinte, vamos montar um workshop, meio período, eu quero que você traga todas as suas lideranças, porque a gente vai fazer um workshop que eu vou dar um overview dos nossos processos para vocês. E aí foi muito bom. Por quê? TI sempre foi a caixa preta. Né? E eu sempre fui aquele cara que soprou negócio. Né? Como que eu consigo colocar TI em prol do negócio? E eu senti que o pessoal lá não tinha essa visão de negócio. Então, quando eu coloquei eles numa sala, eu apresentei o nosso fluxo de processo. Olha, como é que começa o processo de uma revista? Eu tenho a redação, que define a pauta, e aí essa redação tem um processo de fechamento, porque aí eu entro num processo de fazer o desenho e tudo mais. Depois eu vou para impressão, então eu preciso imprimir essa revista que eu desenhei e depois eu vou para o processo de distribuição. Então eu tenho vários fechamentos durante o meu ciclo de vida de uma revista. Para cada etapa, na verdade, do processo, você tem um time ali para ser executado. E vamos pensar o seguinte, a Veja, ela tem uma duração. Revista mensal é uma coisa, mas revista semanal, o prazo de produção é muito apertado. Então eu não posso perder prazo. E aí, quando eu dei esse overview para eles entenderam por que eu era uma empresa de vários fechamentos. E aí a gente combinou algumas coisas. Então, quando eu chegava para eles, falava: estou em fechamento editorial, estou em fechamento gráfico, estou em fechamento logístico. Então, foi muito legal deles entenderem o nosso negócio e a dinâmica. Porque para eles, quem estava do outro lado, eles tinham um SLA. O meu SLA é de 2 horas. Né? E eu ficava doente, porque tinha analista que estava do meu lado
Eu via que não estava fazendo nada, mas estavam lá segurando para atender no SNA de 2 horas. Né? Então, isso foi um aprendizado enorme de todo mundo que eu vou conversar, parceiros, clientes, explica o negócio, dá um banho de loja, o que é o negócio? E eu também, onde eu entro, eu procuro entender o negócio. Sim. Muito legal o que você falou. Eu falo, né, de novo, que essa coisa da gente ter sido programador, de conversar com as áreas, deu exatamente esse conjunto de palavras que você falou, que é visão sistêmica. Então eu vou olhar de novo agora para a câmera e falar o seguinte: na minha opinião, a opinião às vezes não vale nada, né? Mas é o seguinte: gestores de tecnologia, gestores de RH são as 2 áreas da empresa que se relacionam com todo mundo. E a gente está falando de pessoas e tecnologia. Então, quando a gente pensar em conselho, Silvio, na minha opinião, em conselho para as empresas, é impossível vocês não entenderem a necessidade de ter esses 2 perfis dentro dessa estrutura de conselho. Né? É importante o cara do fiscal, é claro que é importante você ter um cara lá do marketing, financeiro, de vendas, de financeiro, não tem a menor dúvida. Mas faltam esses 2 perfis em muitas empresas dentro de conselho. Isso é importante. É um ponto, acho que, fundamental hoje. E é engraçado, né? Porque tem algumas coisas, né? Lembrando de novo meu pai, né? Quem me dera ter a idade que você tem com a experiência que eu tenho. Quando eu era desenvolvedor, eu estava num projeto na editora Globo, eu era desenvolvedor. Eu já tinha caminhado, eu tinha saído do Clipper, fui para o Delphi, e na época lá eu era SQL, Oracle SQL, e aí eu tinha o gestor, que é um amigo até hoje, né? Eu era mais novo, e ele sempre olhava e falava assim, eu quero alguém com visão sistêmica, quando ele ia fazer o job description de quem vinha. Né? E eu olhava e falava assim, poxa, mas isso para mim é tão natural, ter essa visão sistêmica. E ele até me usava como exemplo, né, de visão sistêmica, mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo o quão isso é raso em muitos profissionais, não só de TI, né, profissionais de todas as áreas, essa falta de visão sistêmica. E é importante você entender o todo. Sim, mas eu acho que muito dessa falta de visão sistêmica, sabe, eu acho que ela vem por uma falha que a reengenharia teve, né? Porque veio a reengenharia, né, de processos, não sei o quê, o negócio não deu muito certo. E aí as empresas abandonaram, muitas delas abandonaram essa história de desenhar o processo, de poder discutir ali o processo. Né? Normalmente as conversas se dão, mas você não está lá com o desenho do processo lá na tela para todo mundo ver. E hoje a gente tem ferramentas de gestão de processo que não é só o desenho. Na verdade, ela é um sistema lá que controla o início de uma atividade, o final de uma atividade, a hora que passa de uma pessoa para outra. Você consegue saber, né, navegar por dentro do processo e integrar esse processo com os outros sistemas. E eu ainda vejo pouca gente fazendo isso, que é usar o BPMN para poder fazer isso de uma forma automatizada também. Como é que você vê isso? Na nossa época era OM, né? Organização e Métodos. Organização e Métodos, né? É isso aí. Eu acho isso importante, eu acho fundamental. Porque eu sempre falo, o sistema existe para suportar processo. Se eu não consigo fazer um bom desenho de processo, se eu não consigo ter o entendimento do fluxo, como é que eu vou conseguir fazer um bom sistema? E aí isso é a grande dificuldade. O que eu vejo muito nas empresas hoje é um muito ir para ação. É muita ação e pouco planejamento. Então, na hora que você vê, são os cases de insucesso. E o que a gente tem muito hoje é case de insucesso de projeto. É projeto passando muito da data. Passando muito da data, você envolve mais recursos, né? Mais pessoas, mais equipamentos, mais tudo, e obviamente o custo vai lá para cima, né? E a frustração de não entregar. Frustração de atrasar é realmente uma entrega importante, né? É que quando a gente fala um pouco também ali de processo, tem empresas que entendem que desenhar processo vai ficar mais demorado, mais burocrático, mais, né? As pessoas entendem que, na verdade, é o inverso, né? A ideia é otimizar tempo, mas tem empresa que entende que se eu colocar um processo aqui, as coisas vão caminhar a passos lentos, né? Tem muito essa visão ainda. Sim, mas eu acho que tem muito por causa do descompasso. O que acontece? E aí, de novo, né? Como que eu consigo fazer um alinhamento estratégico da TI com o negócio?
Porque a TI ela precisa se movimentar de acordo com a necessidade do negócio. Então, eu já vivenciei empresas que eles tinham uma área de processo que quando eu olhava, o time de processo estava redesenhando um processo de uma área X, mas TI não estava junto com eles. Então, como é que eu sistematizo esse processo? Então, tinha um desalinhamento muito grande nisso. Então, TI tem que se movimentar junto com a estratégia de negócio. E aí a gente vem para o famoso PDTI. Que é essencial. Não tem como, né? A gente falou disso também em alguns episódios anteriores, que a moda é IA. Ok, a gente sabe que é um negócio importante, que todo mundo tem que ter. Mas sem um laço com o negócio, do porquê eu preciso, onde começar, vai virar uma implementação, eventualmente, que você não vai utilizar aquilo, não vai ter um retorno sobre investimento, porque você não sabe o que você quer alcançar. Você quer alcançar com IA o teu consumidor? O que você vai fazer para ele? Vai fazer com outro stakeholder? Qual é o problema que você vai resolver, né? Que você vai resolver? Esse é o ponto. E quando dá errado, aí as empresas falam assim, tá vendo? O pessoal de TI tudo fica aqui querendo fazer mil coisas e acaba culpando quem, na verdade, não estava, às vezes, nem envolvido, dependendo, né? Então, mas aí é a importância de ter o PDTI. Eu, em 2010, eu tive a minha primeira oportunidade de ser o número 1 de TI. O Grupo Abril resolveu segmentar as verticais, então ela falou, eu vou ser editorial, eu vou ser gráfica, eu vou ser distribuição e vou ser educação. E aí abriu uma oportunidade de um head de TI para Abril Educação na época. E aí a Abril tinha um processo muito legal que chamava PRI, Programa de Recrutamento Interno. Então abriu essa posição, as pessoas se inscreveram e nessa posição vinha gente de fora também, teve uma famosa concorrência, né? Eu acabei sendo escolhido, assumi a cadeira. Quando eu assumi essa cadeira, eu já tinha a visibilidade de que o negócio ia crescer exponencialmente. E esse negócio ia crescer orgânica e inorganicamente. Eu olhei e falei assim, eu tinha uma VP na época que ela tinha o DNA de TI também, então isso ajudou bastante. E aí a gente falou, não, vamos desenhar um PDTI. Contratamos uma consultoria de mercado, essa consultoria veio e ajudou a gente a montar esse PDTI, né? Qual era o modelo organizacional que eu tinha que ter na minha TI? Qual era o meu modelo de governança que eu tinha que ter? E quais eram os meus projetos estratégicos numa visão de 5 anos? Isso feito junto com os demais VPs da companhia. Isso virou o nosso guia do que a gente ia executar nos próximos anos. Mas isso era escrito na pedra? Não. Mas toda vez que eu ia priorizar projeto, que eu ia fazer o planejamento estratégico do ano seguinte, eu olhava para o meu PDTI. Olha, tem um projeto, né, a gente resolveu em um determinado momento que ia crescer através de aquisição de escolas. Quando a gente olhou no PDTI, estava endereçado, mas no 5º ano. Opa, então vamos pegar esse projeto aqui e vamos puxar ele para o momento de agora. Então a TI ela se movimentou de acordo com o planejamento estratégico da empresa. E olha que engraçado, outro dia eu fui fazer participei de uma apresentação no Cubo, e aí tinha umas 40 pessoas mais ou menos na sala. Eu perguntei para eles aqui, perguntei o seguinte, quem daqui tem visibilidade do planejamento estratégico da empresa? Não levantou 10% do público que estava lá. Ou seja, eles não sabiam qual era o planejamento estratégico da empresa. Como que eu posso alocar em TI uma responsabilidade na qual você falou, se eu não tenho um planejamento estratégico? Fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas você sabe que algumas oportunidades na minha carreira, Silvio, eu trabalhei em empresas grandes, empresas medianas, principalmente farmacêuticas, né? Em que a gente só mirava o crescimento, a gente sabe que vai crescer, né? E aí eu procurava sempre, não tinha o planejamento estratégico, né? Assim, sabe uma coisa? Eu vou procurar aquilo que provavelmente a visão sistêmica me deu do que eu vou precisar para implementar ali na frente. Então, por exemplo, não veio uma solicitação, eu não vi num planejamento estratégico de TI,
de planejamento estratégico da companhia, alguém falando assim, vamos implementar ERP, né? Chegou no momento que eu falei assim, dentro de uma das empresas que eu trabalhei, eu falei assim, olha, tenho eu e mais 2 gatos pingados aqui, Flávio, Júnior, um abraço para vocês, né? Falei assim, a empresa depende da gente. Nós tínhamos desenvolvido um ERP, certo? Em Mumps. Falei assim, eu cheguei pro CFO na época, eu falei assim, olha, pensando aqui no negócio, você sabe que daqui a alguns anos eu posso cobrar o que eu quiser de salário de vocês. Vocês vão depender exclusivamente da gente. Só que tem um negócio chamado ERP, que são sistemas já montados e etc, assim, né? Com vários no mercado, né? A SAP ainda estava aparecendo com a R3 aqui no Brasil, tinha a BPix, tinha alguns outros, tal, não sei o quê. Acho que a gente tem que procurar uma solução. Então, acho que também o próprio gestor de TI, às vezes, mesmo não tendo planejamento estratégico, se ele tiver essa visão sistêmica, que você falou já umas 2 ou 3 vezes aqui, né? Eu acho que isso ajuda muito também a própria TI empurrar o negócio, né? Uhum. Eu falo, ninguém veio pedir para mim para implementar a rede, né? Você falou de downsize, depois você precisa falar o que é downsize, porque tem público que vê e não sabe o que é isso daí, né? Mas ninguém veio pedir para implementar a rede. Mas eu falo assim, gente, se a gente não começar a ligar os computadores aqui, a gente não vai conseguir imprimir tudo na mesma impressora. A gente não vai... Então, vou levar lá. Eu vou explicar para eles o porquê que isso vai fazer diferença para o negócio, né? Então, às vezes você precisa dar um empurrão, né? Dependendo ali do porte da empresa, você precisa dar um e aí tem a maturidade do executivo, né? De quebrar o status quo. Né? Porque eu falo muito para os times que eu lidero. Quando eu começo, eu falo assim, olha, com vocês eu tenho uma missão. Quando eu sair daqui, vocês têm que ser um profissional e uma pessoa melhor do que quando eu entrei. Essa é a minha missão. Então, trazer eles para essa visão de que eles têm que ser um agente de mudança também é importante. Porque nós somos agentes de mudança dentro de uma organização. Né? Porque a gente tem a visão sistêmica, que poucos têm, e a gente tem uma outra coisa que faz a diferença, que é a visão técnica. Então, poucos profissionais hoje têm que a gente olha e fala assim, como é que eu consigo alinhar a visão de negócio com a visão técnica? Porque uma coisa é o que fazer, a outra coisa é como fazer. Né? E eu sempre falo muito, fazer a coisa certa é importante, mas é importante também fazer corretamente. Né? Então, poucas pessoas hoje conseguem, dentro de uma organização, ser esse agente de mudança. Porque ser agente de mudança é complexo, não é fácil. Sim. Nesse papel de liderança, eu falo que lá no passado era muito difícil a gente conseguir informação, mas mesmo assim a gente lia aí a Computer World, a gente ia na livraria Saraiva e ia buscar o conhecimento ali, né? Estou falando uma época, gente, para muita gente não existe, que né? A internet veio depois, a gente começou a trabalhar antes. E no centro de São Paulo tinha uma livraria técnica, perto da Santa Efigênia. Não sei se você chegou a frequentar. Essa eu não cheguei a conhecer, não. Eu ia muito lá. Essa eu não conheci, não. Eu ia lá na cultura, lá que eu falei que tinha uma área da cultura ali no Conjunto Nacional, especificamente para TI, aí ajudava bastante, né? Então, naquela época, né, acho que muito mais até do que hoje, eu era um ávido buscador de conhecimento, né? E eu acho que um dos papéis da liderança é provocar isso, né? Provocar essa necessidade de buscar o conhecimento, né, da área dos negócios para poder aplicar, né, Silvio? Não, com certeza. Ontem eu estava num evento e o nosso colega Ailton Brandão, um abraço para ele, citou uma frase muito importante. Ele relembrou o início de carreira, os tempos e a jornada, mas ele citou uma frase que me marcou muito, que é formação da rede de apoio. Isso é fundamental. Hoje, nos dias de hoje, a gente conseguir... O executivo que se destaca é o executivo que consegue montar uma boa rede de apoio. Porque sem uma rede de apoio, as oportunidades, as ofertas são inúmeras. E a gente, com certeza, vai tomar uma decisão equivocada. O que você chama de uma rede de apoio, para contar para o pessoal aqui? Uma rede de apoio, eu acho que você tem que ter bons parceiros, você tem que ter um bom networking,
você tem que ter a humildade para reconhecer que você não é bom o suficiente em um determinado tema e levantar a mão e pedir ajuda. Ninguém conhece tudo, né? Ninguém conhece tudo. Então, eu percebo muito, a gente participa de um grupo de amigos CIO em comum e a gente percebe lá como que a rede funciona, como a rede de apoio funciona. Né? A gente tem um SLA de reação lá em milissegundos. Quando a gente posta alguma coisa, preciso de ajuda com tal disciplina. Vem alguém falando. Por quê? Porque alguém já passou por aquilo. E por que eu vou ser o desbravador se eu posso ter essa rede de apoio que vai me ajudar? A, no mínimo, ser um acelerador. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, agora, falando um pouquinho aí dos projetos que veio depois, então, do Grupo Abril, você passou por outras empresas, né, Silvio? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu já perdi a conta de quantos projetos eu executei. Eu gosto sempre e aí, de novo, abrir uma grande escola, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com as maiores consultorias do mercado, Big Four, e aí foi para mim um grande aprendizado de entrar, entender o cenário onde eu estou e conseguir montar um planejamento. Então, assim, eu já passei por empresas onde o básico não estava feito, eu precisei fazer o básico, aí que eu chamo de projetos estruturantes. Eu já entrei em empresas que estavam mais maduras em termos de TI, e aí você começa a conversar muito de projetos de crescimento. Né? Então eu sempre olho muito nesse sentido. Para mim, todo projeto é gratificante e todo projeto tem a sua complexidade. É lógico que o cabelo branco ajuda a gente, né? Porque com certeza eu já passei por muita coisa e tenho aceleradores. Mas eu já fiz muitos projetos que eu olho para trás e falei, nossa, eu fiz isso. Né? E dá muito orgulho, né? Eu falo que é algo que a gente comemora, né? É a nossa comemoração. Entreguei o projeto, né? Entreguei o programa, funcionou. Então a nossa alegria. E eu acho que o entendimento do negócio ele é fundamental. Né? O executivo de TI hoje, ele precisa primeiro entender o negócio, porque se ele entender o negócio, ele vai conseguir propor as melhores soluções. Se a gente olhar 10 anos atrás, que solução que a gente tinha de videoconferência? Era uma e olha lá. Hoje você tem dezenas de soluções. Você tem uma centena de startups. Então, se você conseguir usar bem a sua rede de apoio, você vai conseguir achar boas soluções. Né? E hoje TI está muito mais barata, né? Sim. Está muito mais acessível. Não dá nem para comparar com 10, 15 anos atrás. Falando um pouquinho ali, você fez um projeto de e-commerce, e em que momento foi esse projeto? Olha, na época da Somos, a gente desenvolveu um projeto de e-commerce e foi bem complexo, porque o modelo nosso de transação comercial, eu dependia do que a gente chama de distribuidor, que era um intermediário. Então, eu vendia os livros para o distribuidor, esse distribuidor vendia os livros para as livrarias, na época. E quando e aí veio de novo, né? Na época que o online vai matar o físico, não tem como sobreviver, e aí a rede de distribuidores olhando e falando assim, mas vocês não podem vender, porque vocês vendendo no e-commerce, vocês vão invadir o meu território. Então na verdade, foi um projeto que a gente chamava de B2C to B. Porque toda vez que eu vendia no meu B2C para um cliente que estava numa determinada região, eu tinha uma remuneraçãozinha para o distribuidor que estava lá. E muitas vezes o distribuidor não usava nem o estoque dele. Eu estava puxando do meu estoque do CD. Né? A omnicanalidade veio algum tempo depois, né? Que hoje a gente está mais... Mas aí, a partir daí, foi o meu primeiro projeto de e-commerce. Muito legal, porque quando eu entreguei esse projeto, o projeto foi um sucesso, a gente conseguiu implementar. Mas quando eu terminei esse projeto, eu senti que faltava algo mais para mim. Eu falei, puxa, eu preciso... Eu acho que eu estou precisando aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre essas metodologias que gerem um e-commerce. E aí eu fui fazer um curso de gestão de e-commerce,
para eu olhar e estar mais up-to-date com essa transformação que estava acontecendo. Né? Isso é muito a nossa carreira, né? Vem alguma coisa nova, então antes de eu entrar nela, eu vou estudar. Aí depois vem outra coisa, eu estudo e entro nisso. Eu estudo e entro nisso, né? Você falou da importância né, que a sua família teve nessa relação de estudo, eu também tive a mesma coisa em casa, né? Como é importante você estar sempre estudando, né? O tal do lifelong learning, que as palavras da moda, né, assim, são muito relevantes, né, Silvio? E hoje o interessante é que assim, o aprendizado ele não vem só com um diploma. Né? Você tem uma centena de conteúdos hoje disponíveis que vão te ajudar poxa, toda vez, hoje IA, nossa, você vai no chat GPT hoje, joga no chat GPT, ele vai trazer uma série de conhecimentos para você. Então você não precisa necessariamente tá fazendo alguma formação universitária ou uma pós-graduação. Você precisa estar apto a aprender. Você já viu uma ferramenta do Google, a gente fazendo, não tem propaganda aqui, né? Chamada Notebook LLM? Não. Já viu isso? Você cria, vamos dizer assim, um ambiente onde você sobe vários documentos, né, a respeito de um determinado assunto, e aí você estuda a partir dele. Porque aí é como se você tivesse feito lá a sua IA especificamente para aquele assunto. Cara, é um negócio assim fantástico, né? Eu tenho usado bastante. Eu uso porque essa ferramenta não permite que alucine. Então, as informações que vão estar lá é de fato nos documentos que você acrescentou lá, colocou vídeo, link. O legal você pode assim... É a sua base de conhecimento, né? Eu vou pegar assim, vamos falar de um assunto, sei lá, eu quero falar de data-driven, né? Então eu vou subir lá, por exemplo, um vídeo do YouTube de um cara do MIT falando sobre isso. Eu mando o link. Aí eu pego, sei lá, uns papers da Harvard Business Review. Aí eu pego mais, sabe, como é que tá a minha empresa ali. E você joga ali, aí você vai viver aquilo, né? Vai fazendo as perguntas em cima daquilo que foi coisa. Então, inclusive com vídeo, coisa muito legal, né? Nossa, interessante. Bem bacana. Que é o que você falou, né? Precisa da rede de apoio para começar a conhecer um pouco de tudo aí, né? Eu achei bem legal. Sim. Silvio, conta pra gente aí o que você está fazendo atualmente como... Você está como advisor, né? Hoje eu tô em consultoria, tô atuando como CIO on Demand em uma grande empresa nacional que está passando por um momento de transformação e está sendo divertido. É um pouco diferente da atuação como executivo, né? Mas hoje é mais montar um PDTI e fazer uma jornada de transformação dentro da companhia. E aí depois passar o bastão. De governança, projetos, né? Tudo. Eu estou na mesma situação, né? E aí até uma pergunta para você. O que você tem achado disso, né? Eu tenho achado que esse talvez seja um caminho meio sem volta, porque muitas vagas para diretorias de TI, né, já não são aquelas vagas do passado. Muitas empresas deixaram de ter o cargo do CIO e passaram a ter o seu gerente de TI, seja pela condição econômica do país, seja porque a empresa decidiu, enfim. Né? E como é que você vê essa posição de CIO as a Service, CIO on Demand, isso tudo no mercado, Silvio? Olha, é tudo novo para mim. A minha primeira vez experimentando, mas eu acho que é um caminho. Porque o que acontece? Muitas vezes, você estando numa cadeira como executivo, existe uma certa concorrência com os seus pares. Né? Eles acabam olhando e falando assim, olha, mas TI é muito difícil. Hoje, quando você está numa posição de consultor, você tem que dar qual é o drive que a companhia está. Olha, não é o que trouxe vocês até aqui que vai levar vocês adiante. Para seguir essa jornada, essa é a recomendação. E eu sempre tive muito essa característica de consultoria, né? Até mesmo porque a Abril sempre contratou muito consultoria. Eu sempre tive muito relacionamento com várias consultorias. Então, essa pegada de entrar, fazer o diagnóstico, montar um plano de ação, é uma coisa que me atrai. É uma coisa que eu gosto bastante. E eu tenho uma diferença, né? Eu consigo executar também.
Então eu consigo chegar e arrumar a casa e conseguir pôr a mão na massa. Eu brinco que eu consigo abrir o capô. Né? E isso eu estou gostando bastante. Está sendo uma experiência diferente. É diferente, né? É diferente, né? Você nesse trabalho você está todos os dias alocados? Eu estou alguns dias na semana. É exatamente o mesmo cenário que eu tenho. Segundas e quartas eu estou numa grande construtora aqui do Brasil fazendo esse papel. O combinado é alguns dias a semana, mas nesse início eu estou indo todo dia. O começo é porque mais a demanda é muito grande. Né? Mas a ideia é, na hora que estruturar, deixar a casa arrumada e formar um sucessor. Né? A gente olhar e ter uma pessoa que consiga direcionar. E aí são oportunidades que vão se abrindo para a gente ir para um conselho. Né? A gente trabalhar mais com estratégia. Sim. Qual é o direcionamento estratégico? Eu acho isso muito legal porque assim, você tem que trabalhar o desenvolvimento de pessoas, a gente pode estar ali acompanhando um determinado projeto, né? Porque você pode ter feito todo o planejamento estratégico e ainda assim continuar. Olha, vai ter um projeto muito estratégico para o próximo ano e você está fazendo esse acompanhamento também, né? Como esse CIO as a Service ali. Eu acho bem legal ter essas possibilidades todas ali. Né? E é engraçado, né? Porque quando a gente olha as oportunidades que estão nas empresas, elas são muito grandes. E aí, muita empresa hoje não tem como bancar um executivo full-time. Mas se você trouxer um executivo que vai conseguir te ajudar no direcionamento estratégico, num plano de médio e longo prazo, vai ajudar. Em projetos estruturantes, né? Eu acho que traz bastante resultado, né? Sim. Tem muita empresa que está numa fase assim que ela quer decolar nessa questão de tecnologia, né? Mas também são empresas que às vezes não têm a questão financeira ali para ter um CIO full-time, mas ela consegue pelo menos um dia ali fazer até porque um CLT lista hoje, né? Para essa vaga nós estamos falando em bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Bastante dinheiro, né? Sim. Porque você tem que pagar o dobro pensando em impostos, né? Impostos mais benefícios, mais não sei o quê, vira o dobro, fica sendo bastante difícil. Eu queria perguntar para o Silvio, porque ele não falou aqui ainda para a gente, mas você passou por grandes varejistas, né? Sim. Eu não tive experiência no varejo, mas a gente sabe o quão nervoso já é normalmente. Como é que é passar numa Black Friday? Me conta, porque eu nunca vivi. Então eu tô, né? É claro que a gente ouve, mas a ideia é levar para nossa turma aqui que assiste o que é viver uma Black Friday. Você que viveu, acho que Vivara, você viveu isso? Vivara, Etna. Na Etna, viveu na Polishop, né? Então, como é que é viver dentro desse mundo do varejo? Planejamento. Eu acho que a palavra-chave é ter o planejamento. O que acontece, né? Hoje, a Black Friday está mais distribuída durante o mês. Esse foi um aprendizado que todo mundo teve. Eu acho que quando a gente olha 6, 7 anos atrás, a gente concentrava tudo no dia da Black mesmo, e aí era aquela sensação, parou o servidor, não conseguiu efetivar a venda, e os varejistas aprenderam com o tempo que eles precisam distribuir a Black durante o mês e fazendo promoções pontuais, e lógico que no dia 30 venha o bombardeio. Né? Mas eu acho que tudo é planejamento, porque a Black ela acumula com o final de ano. Né? A gente está falando que agora dezembro é a época de maior venda do varejo. Então vem a Black e na sequência vem o mês de dezembro, que é onde os varejistas vão atrás do resultado. Até porque o pessoal recebeu a primeira parcela do 13º também, né? Já comprometeu. E aí, o que eu costumo fazer, né? 3, 4 meses antes da Black, a gente já consegue fazer reuniões de planejamento, ter entendimento de quais são as promoções que vão entrar, ver se eu vou ter cobertura de estoque o suficiente. Porque, assim, tem algumas empresas que o ciclo de reabastecimento é mais longo, são produtos importados. Então, eu preciso comprar hoje o que eu vou receber daqui 6, 7 meses. Né? E você tem muito a questão de reserva com os fabricantes na China.
Você tem que ter, então essa antecipação é super necessária. Agora, qual é o desafio? O desafio é você colocar todo mundo numa sala, todos os stakeholders interessados e fazer que esse planejamento seja executado com primazia. Tem que ser executado. E TI é um papel fundamental, porque não é só segurar o servidor no dia da Black, é pensar que toda a cadeia está dependendo de TI. Então, o segredo é esse. Vamos trazer todo mundo e vamos planejar. Olha, vamos fazer um levantamento de quais são as lojas que estão com os equipamentos que precisam trocar. Eu tenho que garantir que todos os PDVs das lojas estejam funcionais no dia da Black. Porque quando eu estou fora, o vendedor da loja, eu tenho 4 PDVs lá. Se ele está com 1 fora, 2 fora, ele não vai se importar. Mas no dia da Black vai fazer falta. Sim. E aí, 3, 4 meses antes, faz todo esse levantamento. Faz um teste de carga no meu e-commerce. O quanto que o meu e-commerce está preparado para suportar. Faz um teste de invasão para ver se eu estou ok. Né? Então, preparação. É planejamento. Vocês viram o porquê da necessidade de uma rede de apoio? Eu acabei de ter uma aula aqui, eu que não sou de varejo, né? Mas se alguém quiser me chamar, eu posso não saber fazer, mas eu sei quem sabe. Essa é a diferença, né? da importância de você saber com quem você pode se relacionar e trazer conhecimento para ti, né, Silvio? Então isso aí é... E algum rolo numa Black Friday que você participou? Porque eu queria chamar, porque eu vi que você fez um post, agora eu vou abrir um espaço, né? Eu sinto muito para quem não é corintiano, né? Estamos 2 corintianos aqui falando, né? E o Corinthians abriu o negócio da vaquinha, né? É um negócio que cada um vai ter a sua visão de negócio, mas o fato é que ela existe e está lá. Só que o site está dando muito problema, né? Muito problema para você conseguir fazer a doação, né? Sim. Tem muito a ver com isso, volume de acessos simultâneos, né? E o planejamento, né? Porque são algumas ações básicas que, se tivesse um profissional experiente ajudando o pessoal da Gaviões, Gaviões, estamos aqui para ajudar. Somos corintianos, estamos torcendo. Ainda não contribuí porque está meio congestionado, mas vou chegar lá. E aí a gente olha que foram alguns erros básicos pela falta de planejamento. Né? E aí, de novo, poxa, todo mundo acha que hoje, por TI, está mais acessível e mais fácil de utilizar, que é uma disciplina fácil. E não é uma disciplina fácil. Nunca é. Mesmo que a gente já tenha passado por 10 projetos, vamos dizer assim, entre aspas, muito semelhantes, não quer dizer que o 11º vai ser exatamente igual. Né? Com certeza. Né? Porque as empresas são diferentes, a tecnologia é diferente, as pessoas são diferentes. Então... E muda muito, né, os processos. Né? Porque a gente, como consumidor final, a gente está olhando só a nossa experiência no momento do comprar. Mas depois que você foi lá e fez o pagamento, tem toda uma jornada dentro da organização para garantir que a entrega seja feita. Eu preciso garantir que eu consiga, que o meu antifraude não deixe passar pagamento indevido. Eu preciso garantir que o meu CD esteja disponibilidade para conseguir faturar e soltar a mercadoria no tempo que eu me comprometi. Então tem toda essa... Eu preciso garantir que o meu BI esteja assertivo para eu conseguir acompanhar minhas vendas. Em real time, né? Em real time. Então, assim, tem todo um planejamento e uma tecnologia por trás que, se você não conhecer, você acaba tendo uma frustração, que nem foi quando abriu. Né? Eu usei o caso da vaquinha, mas para explicitar coisas que a gente vive no dia a dia, sim, conversando com amigos e vendo situações. Né? Cada vez mais comum as empresas estarem sendo invadidas com tentativa de invasão. Por quê? Porque o mundo hoje está conectado. Né? Quando a gente olha 20 anos atrás, as empresas tinham uma infraestrutura de TI voltada para si. E ela não tinha essa preocupação com o mundo externo. Hoje, o mundo está conectado. Você tem um IP dentro da sua empresa, você está sujeito a ser invadido. Na sua casa. Na sua casa. Né? Na sua casa. Porque hoje, essa questão da segurança, ela é, assim, acho que crucial hoje em dia. Assim, se não tomar muito cuidado, a gente vê coisas como aconteceram recentemente até em grandes empresas. Grandes empresas que até se
Eu acho que devem ter se preparado, né? Mas tem uma questão que eu acho que é muito difícil de resolver nessa parte de segurança. A gente dá treinamento, mas realmente, no final das contas, a pessoa lá na ponta, a senha que às vezes ainda fica no monitor. Né? É o mais vulnerável, né? É o mais vulnerável, né? E aí, por toda a educação digital que você dê, é um ser humano, né? E aí é difícil. Você sabe que numa última experiência que eu tive, na última farmacêutica que eu passei, eu contratei um das analistas da Cisco para dar uma palestra para a empresa, focado no lado pessoal mesmo, né? Não necessariamente no empresarial, que foi muito bacana, né? E essa palestra foi no sentido assim, pedir para o pessoal se inscrever e quem quisesse podia passar algumas informações pessoais ali, tipo o CPF, o e-mail, o telefone, eventualmente o endereço. Então, cada um fornecia aquilo que queria fornecer e depois isso foi, obviamente, apagado, né? E aí, a partir daquelas informações, né, além da apresentação ter falado de todos os cuidados, etc., ele começou a demonstrar assim, olha, teve alguém que me forneceu o endereço de e-mail, mais ou menos esse aqui, aí apagou parte do e-mail, e eu consegui descobrir aqui, tá vendo? Ó o carro que ele tem na garagem, esse aqui. Né? A partir do e-mail ele conseguiu chegar no carro. Né? Então, foi muito legal ter feito esse exercício com o pessoal ali, o pessoal gostou bastante de ter visto o quão a gente é suscetível, né? Porque a gente publica as coisas nas redes sociais, às vezes sem pensar naquilo que a gente pode estar realmente fazendo. Né? Eu já fiz um evento parecido com esse seu e foi muito interessante também, porque a gente levou um especialista da delegacia digital. E aí o alerta que ele deu, ele falou assim, quem tem rede social, fecha. Foi drástico. Por quê? A pessoa, se ela quiser fazer uma filtragem, ele vai saber quando você está viajando, porque você vai estar postando um monte de foto de viagem, vai saber quando você está em algum evento, vai saber quando está fora de casa, vai saber os seus hábitos, porque você vai postar hora do almoço, hora do jantar, passeando, tênis e tudo mais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não dá para ficar publicando tudo toda hora. Não né? dá. Assim, publica da viagem depois da viagem, né? Vamos aproveitar. A gente faz isso. A gente faz assim, vou aproveitar a viagem primeiro. Isso é interessante. E às vezes eu recebo lá em casa assim, a minha esposa manda mensagem para mim assim, recebi isso, o que eu faço? Eu falei, esquece. Ignora. Ignora, porque a gente vai muito no embalo, né? Quantas vezes você não recebeu que você tem pontos do Smiles? Poxa, eu nem tenho Smiles, eu recebi pontos do Smiles, por que eu vou clicar? Sim. Né? Então, assim, a gente tem que. As pessoas têm que ficar mais antenadas. Muito atentas, né? Nessa coisa. Né? Essa semana mesmo, a CBN noticiou uma tentativa de golpe, eu nem lembro ao certo qual foi, mas já estava disseminada. E aí, quando vai ver, tem um monte de gente que cai. Silvio, quais aí as suas perspectivas futuras em relação às tecnologias, novas tecnologias? Né? Não só IA, né? Mas, enfim, o que você entende que no futuro aí vai vir forte, que é importante a gente se dedicar? Olha, eu acho que IA é o grande impulsionador. Né? Eu acho que não é um caminho sem volta. Mas eu ainda vejo que as empresas estão muito longe de conseguir implementar uma IA. E aí, de novo, porque projetos estruturantes não foram feitos. Né? Se eu tenho uma área de dados onde esses dados ainda estão segmentados dentro das áreas de negócio, como é que eu posso colocar uma IA? Está tudo em planilha, né? Está tudo em planilha. Né? Então, como é que eu posso introduzir a IA dentro das organizações? Agora, poxa, eu sou um heavy user hoje de IA. Tudo que eu vou fazer, eu peço uma contribuição da IA. É como se tivesse um amigo do lado, né? Agora, a gente não pode esquecer que quem comanda somos nós, né? Sim. Eu vou receber aquilo que eu pedi. Se eu fizer um bom pedido, eu vou ter uma boa entrega. Eu acho que a automação é uma tendência forte da gente continuar evoluindo. Né? E eu acho que cibersegurança é uma preocupação que cada vez mais a gente tem que ter. Porque cada vez mais a gente está suscetível
É a famosa briga do gato e rato. Né? A gente vai ficar nisso. Os golpes vão ser cada vez maiores. E mais sofisticados. Mais sofisticados. Exatamente. Isso eu não tenho a menor Inclusive, dúvida. vão usar IA para elaborar sempre de forma... Né? Antigamente tinha até um pensamento que era, não, eu sou uma empresa pequena. Né? Eu sou uma empresa aí que fatura 10 milhões, vou dar um exemplo aqui. Qual vai ser o interesse? Né? Então, tem, sei lá, tem umas empresas gigantescas aí, conglomerados, Nestlé, né? Por que vão invadir eu que sou tão pequenininho? Gente, não é assim. Hoje em dia não, né, Silvio? Não Passa um recado pra galera que não é assim. Eu vejo o seguinte, muitas vezes o ataque vem de dentro. É algum ex-funcionário que ainda tem um acesso privilegiado porque a governança não foi suficiente para eliminar esse usuário. Empresa que não implementa governança de tecnologia hoje em dia, para mim, tá numa roubada. Essa semana eu tava conversando com o time lá de onde eu tô, e aí eu brinquei com eles. Falei, olha, o gestor lá já viu que eu tenho um hábito de quando eu chego, eu ponho um papel embaixo do meu notebook. Ponho um papel e eu vou anotando um monte de coisa que eu preciso fazer, meus lembretezinhos, né? Mas eu brinquei com eles que eu falei assim, olha, quando eu era desenvolvedor, eu não desenvolvia sem um modelo de dados. O modelo de dados com o dicionário de dados embaixo aqui do meu notebook, do meu desktop e tudo mais. Né? Então, hoje, o que eu vejo é que as pessoas elas estão muito displicentes com relação a alguns controles que elas têm que ter. Né? Dá senha. Nossa, vai dar senha. Uma vez eu chamei a atenção de um CEO que ele deu a senha dele para a secretária. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu ouvi isso, e se eu não te falar dos riscos que você está correndo, eu vou estar sendo omisso na minha missão. Né? Porque muitas pessoas ainda têm esse hábito. Né? A senha, o próprio nome é pessoal e intransferível. Né? Então são cuidados básicos que a gente tem que ter, porque muitas vezes o invasor vem de dentro. Casos que eu já vivenciei, grande parte dos casos foi gente de dentro. E aí você fatura pouco, mas você deixou um ex-colaborador insatisfeito. Aí, de repente, você não vai faturar um mês inteiro porque você vai ficar com seus equipamentos fora do ar. Esse é o ponto. Pronto. Esse é o ponto. Então não tem hoje empresa pequena, empresa média, todo mundo tem que ter. É lógico que você precisa montar um plano de investimento. São degraus diferentes, né? Você pode ter soluções diferentes, mas fatalmente você vai ter que ter algumas coisas. Né? Tem lugar que você vai, a cerca está muito baixa. Vamos levantar a cerca um pouquinho, né? Vamos criar uma certa dificuldade, né? Põe uma câmera, né? A gente faz em casa, né? Aqui eu acho que agora eu vou botar uma câmera. Né? Eu já pus o portão alto. Talvez chega uma hora que você tem que pôr câmera. Outro dia eu estava lendo uma reportagem nessa questão da IA. Alguns bancos estão revendo a questão de autenticação pelo rosto. Porque já tem histórico de fraudadores que conseguiram simular. Digital. Eu ouvi falar que não é. A gente fica tirando foto fazendo sinal de positivo, né? Não sei o quê. Que não é para fazer isso porque dá para, com a qualidade de hoje câmera que a gente tem da câmera, consegue copiar digital lá, sei lá. Né? Então, não é isso, não. É que tirar fotinha fazendo joinha já passou do tempo, né? É que eles não quiseram contar. Tem que ouvir isso, viu, Silvio? Tá vendo? Eu sou old school, então... É que ninguém contou pra vocês, mas na verdade é isso. Nós, agora ninguém mais vai ter fotinho de joinha por aí. Tá bom, vou fazer foto só assim agora. Temos que nos adaptar. Silvio, o que você faz aí nas suas horas vagas para dar uma distraída, parar de pensar em trabalho? Olha, eu fico com a família. Na verdade, hoje a gente tem parentes em Limeira, parentes em Aparecida, então a gente faz uma visita para os parentes, gosto de viajar. Gosto muito de série. Meu negócio final de semana é maratonar até a madrugada. É uma coisa. E gosto de ir no estádio. Precisamos marcar um jogo para assistir. Precisamos marcar um jogo, né? Levar o grupo inteiro, né? Eu gosto bastante. Tá difícil porque nessa fase boa não consegue mais ingresso, tá na mão dos cambistas. Mas eu gosto bastante. Tem que voltar a ser fiel torcedor no nosso caso. Eu sou fiel torcedor. Mesmo assim você não está conseguindo? Não consigo. Eita.
Corinthians, vamos implementar também a identificação facial, que tá difícil com os cambistas, hein? Olha aí, Corinthians, olha a evasão aí. Né? Tem 2 corintianos aqui com conhecimento aí, como é que fala? Corinthians me contrata, né? Exato. Bom, que conselho que você daria aí para os jovens gestores que estão começando? Olha, eu acho que, voltando, né, entenda o conceito. Né? Eu acho que entender o conceito, entender o negócio, foca nisso, porque a tecnologia ela existe, ela está de fácil acesso e muito mais barata. Agora, você entender o negócio, isso não tem preço. Né? Então, eu acho que você se espelhar em bons líderes. Né? Eu sempre levei comigo que onde eu vou para fazer a diferença. Se for para ser mais um, me deixa onde eu estou. Né? Então, eu acho que hoje as pessoas têm que ter mais isso, de ir para um lugar e fazer a diferença. Não seja mais um. Muito bom, Silvio. Eu vou ler aqui, Silvio. Depois a gente conta como foi que a gente conseguiu isso aqui. Nem vou falar que foi com a IA. Né? Como os seus pares, ali, os seus times o veem. Né? Então, eu vou falar. Silvio Ribeiro é um profissional completo, ético e estrategista, capaz de alinhar tecnologia aos objetivos do negócio com soluções inovadoras e sustentáveis. Reconhecido por sua visão estratégica, habilidade de comunicação e liderança humanizada, promove sinergia e constrói parcerias sólidas. Ele é admirado por sua capacidade de resolver desafios complexos com análise cautelosa, né? Agilidade na execução e foco em resultados, sempre extraindo o melhor de pessoas e processos enquanto mantém um impacto positivo e transformador nos projetos em que atua. Olha só. Parabéns pela carreira, Silvio. Coisa gostosa de ouvir, né? Muito bom. É bom, né? E isso é legal porque é a visão das pessoas. Não tem nada inventado tem você, aqui. Não tem. É o que eu falei, né? Eu acho que uma das missões é a gente conseguir formar um time bom. Né? E não é um time bom só profissional, é um time bom de pessoas com caráter. Né? A minha educação sempre foi muito orientada a isso. Né? Os meus pais sempre foram muito éticos em tudo que fazia. A minha mãe era uma pessoa extremamente justa, né? Em todas as decisões que ela fazia, em tudo que ela caminhava, ela sempre via a coisa de uma maneira muito ética. E é isso que eu gosto de trazer. Né? Eu costumo dizer que eu nunca fiz um desligamento que o profissional olhou para mim e foi surpresa. Né? Por quê? Porque essa relação de fazer a orientação, de guiar a pessoa para o rumo certo, ela tem que ser parte nossa como gestor. Né? Eu gosto muito disso. E é engraçado, eu tive nessa última passagem pela Polishop, eu tive uma posição de diretor de RH interino. E para mim foi um grande aprendizado, porque nós de TI somos muito binário, né? Sim. Nós somos sim ou não. Né? E essa minha passagem pelo RH criou em mim, acirrou em mim uma empatia. Né? Porque eu sou muito assertivo. E aí as meninas lá do RH, quando eu tomava alguma decisão, a gente teve que fazer um layoff grande, né? E aí quando eu olhava assim, elas olhavam, estavam olhando para mim com aquela cara de choro, eu falei, vamos lá, gente, não é assim. Mas aí eu comecei a entender o lado humano delas, né? Então isso me desenvolveu mais ainda. Para mim foi um aprendizado enorme, essa passagem por RH, por ter essa visão mais humanizada das relações. Muito bom, Silvio. É importante mesmo. Obrigado por estar aqui conosco, Silvio. Eu que agradeço. Acho que tinha mais papo aí pela frente. Com certeza, sim. Inclusive está convidado para a próxima temporada. Falando em próxima temporada, vamos ter novidades Isso não está nada no roteiro, né? Mais uma coisa aqui para deixar ela desesperada. Teremos novidades o ano que vem, né? Vamos ter um segmento diferente, vamos continuar convidando. Já estamos com uma lista com 31 CIOs para o ano que vem, ou seja, olha só. Provavelmente quando bater os 40, alguma coisa assim, ou seja, a temporada vai estar completa. Isso, né? Perfeito. Então, agradecer ao grupo,
né, dos amigos CIOs, do C-Level TICS Brasil, né, que estão participando com a gente, contando suas histórias. Eu acho que a gente aprende a cada episódio alguma coisa. Sempre alguma coisa que, né, quem está ouvindo, né, tem testemunha lá do outro lado das câmeras, né, que a gente vai engrandecendo, né, o nosso currículo também, ouvindo as histórias. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e compartilhar um pouquinho da história, né? O que não somos nós, senão nossas histórias, né? Exatamente, os contos que a gente passou, né? E tem bastante. Silvio, um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Gratidão aí pelo seu tempo. Bom, agora... Com você agora. Vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Já que o Marco Antônio, ele... Como é que fala? Entrou já no começo falando, já deu um bug aqui já, mas vamos lá, né? Bom, agradecendo a Taking, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, Viper, 3D2 Software e também a Amplifica aqui, que é onde a gente estamos instalados no estúdio. Muito obrigada. E o curte, compartilha, aquelas coisas todas. É tudo com você. Curtam, comentem, compartilhem. Né? Isso ajuda aí o nosso projeto a ficar cada vez maior e melhor. A gente tem muitos profissionais ainda para convidar, mas agora, essa primeira temporada, só profissional de sucesso. Gente incrível, então somos muito gratos. Tem, eu acho que mais 2 episódios, né, pra gente fechar essa temporada. Temos. Então tem mais 2 aí, hein? Antes do Natal, nós estamos aí. A gente vai fazer o Alex trabalhar até o Natal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, viu? até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.